a mais um Café com Dev. Estou vendo que é a primeira vez aí de alguns. E o Café com Dev é um evento que começou no começo de 2013. Ele acontece alguma sexta-feira no final do mês. E o horário é combinado, a gente tenta conciliar melhor para todo mundo, para a maioria. E ele traz assuntos variados relacionados à tecnologia. Então pode ser assunto técnico, assunto de empreendedorismo. E ele é organizado pela Gaia Labs. A Gaia Labs é uma empresa de desenvolvimento web. E a gente pratica Agile. A gente trabalha principalmente com Ruby e com o framework Rails. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas web. O site é gailabs.com.br e o blog é gailabs.com.br/blog. E, por enquanto, a gente não está contratando. E essa é uma vista da empresa. A Gaia Labs é uma empresa que a sede dela é no Rio e que em Londrina a gente tem uma filial. O evento acontece aqui na Juntos, né? É um espaço de coworking, acontecem muitos eventos, consequentemente networking. Aqui tem a estrutura de internet e telefone e eles apoiam a comunidade de desenvolvimento de software, como vocês podem ver, eles oferecem espaço aqui, um lanchinho aí também, cafezinho. E se você quiser trabalhar aqui também, tem internet, telefone, você pode usar aqui como endereço profissional. Os eventos que acontecem em Londrina. Tem um dojo que acontece geralmente na segunda quinta do mês. O Café com Dev, que acontece alguma sexta-feira, depois do dia 15. Geralmente a gente combina no grupo do Facebook. O HDC Londrina, que é um evento de tecnologia que aconteceu no Rio de Janeiro ano passado e a gente está tentando trazer aqui para Londrina esse ano. Vamos ver se acontece. E a gente está sempre procurando fazer mais coisa. A gente está divulgando os grupos no grupo do Facebook, do Dev Underline Londrina. Então, aproveita. Que eu vou falar como o Rails melhorou o desenvolvimento web. Quem aqui já trabalha com tecnologia? Quase todo mundo. Todo mundo. E quem aqui trabalha com desenvolvimento web? A maioria. Desenvolvimento web, eu acredito que seja a maior parte do mercado de TI. E consequentemente, muita gente trabalhando, vão surgir algumas coisas boas, e o Rails foi uma delas. Eu vou falar sobre isso hoje. Quem sou eu? Sou o Thiago Borges, eu tenho experiência com desenvolvimento há aproximadamente 4 anos. Eu atualmente trabalho com Ruby, mas também já trabalhei com Python e iOS. Meu Twitter é Gabriel Borges. E tem um blog que está um pouco desatualizado, Thiago Borges, com S no final. O que é o Ruby on Rails? Ruby on Rails, ou só Rails, os mais íntimos, é um framework de desenvolvimento web e é desenvolvido em cima da linguagem Ruby. A linguagem Ruby é uma linguagem comum, como se fosse Python, C, PHP, Java. Só que ele tem muitos componentes focados para desenvolvimento web. Uma das primeiras vezes que eu fiquei sabendo do Rails
foi um vídeo de apresentação, um blog de desenvolvimento de um blog em 15 minutos. Isso impressionou muita gente e ele foi, curiosamente, ele foi desenvolvido, ele foi apresentado a primeira vez no Brasil, no FISM, foi pelo criador mesmo do Rails, e esse blog, desenvolvimento de blog em 15 minutos realmente impressionou muita gente começou a correr atrás para aprender isso. Apesar de ser, na época, era bem recente, o framework, ele buscou a curiosidade de muita gente. E o Ruby on Rails tem 10 anos já. Então, quando eu comecei a ouvir falar dele, era bem mais novo, muita gente duvidava do potencial dele, e hoje ele se provou muito efetivo, tem evoluído muito, e evoluiu muito, e a gente procura estar sempre aprendendo a mais, porque toda semana já tem novidade, já tem coisa que o pessoal está desenvolvendo que vai melhorar muito o nosso fluxo de trabalho, mas hoje ele está muito estável e realmente vale a pena correr atrás de aprender, quem ainda não sabe. Rails ele, proporciona menos esforço para você trabalhar em questões fundamentais, de tratamento de exceção, ou a própria exceção mesmo, de desenvolvimento. Por exemplo, o login, ele consegue tratar muita coisa da seção do login, você não precisa, é transparente até para o desenvolvedor. E você consegue focar no problema que você está tendo para desenvolver. Então, o seu problema não vai ser o desenvolvimento, vai ser o seu projeto em si, sua ideia. Então, vamos para a primeira coisa que eu achei impressionante no Rails, o setup padrão dele. Quando eu quero rodar um projeto em Rails, eu faço o clone dele, eu pego o código dele, eu rodo bundle install, ele instala todas as dependências, eu rodo o RakeDB setup, ele faz todos os procedimentos, cria o banco de dados de teste, ele faz as migrações, deixa o banco de dados do jeito que ele precisa estar e ainda executa os seeds, que ele é um script que vai popular, vai fazer um setup inicial do seu banco. Depois disso, você executa o Rails Server e está tudo funcionando. Você já consegue começar a trabalhar nos projetos. Uma das ideias principais do Rails é don't repeat yourself. Não fique repetindo muitas coisas. Repetição causa duplicação de código, com certeza vão acontecer bugs relacionados a isso. Então, quanto menos você repetir o código, uma coisa fundamental assim, você está mais propício a colocar bugs no sistema. E com Rails você consegue usar partials. O que é partial? É uma parte do HTML que você compartilha em diversas telas e você tem só um pedaço do código que você precisa da manutenção. Então esse código vai estar na tela principal, vai estar numa tela de informação detalhada. E se você precisa mudar, por exemplo, colocar uma informação a mais ou cortar um pedaço do texto, você corta só nesse arquivo e ele replica em todo o sistema. Então, você não precisa ficar repetindo o código da mesma coisa várias vezes. O Rails em si ele tem vários helpers. Um deles, que eu acho muito útil, é o Pluralize, que você executa. O primeiro parâmetro dele é a quantidade de itens que você tem, que você quer exibir na tela, e o segundo parâmetro é o texto. Então, se você tem um erro, ele escreve one error. Se você tem mais de um ou zero, ele
ele entende isso e ele sabe como criar o plural dessa palavra. Então, várias telas que você quer exibir esse erro ou erros, você não precisa ficar fazendo o mesmo if em várias telas. Esse mesmo helper consegue te ajudar. E, além desse helper, existem inúmeros, e você consegue criar seus próprios helpers também com muita facilidade dentro do projeto Rails. Então, isso já ajuda muito, é um padrão que já ajuda muito a evitar bugs. E também, uma das outras das funcionalidades do Rails que ajudam o desenvolvedor é a validação acontecendo dentro do módulo. O módulo tem poucas responsabilidades, ele é responsável por validar as informações que vão ser salvas nele e por persistir ela também, fazer a interface com o banco de dados. Então, você colocando as validações dentro do módulo, você não precisa ficar fazendo validação no HTML, não precisa ficar colocando validação em outras partes. Você faz validação uma vez, você pode ver que existem diversos tipos de validações. Você valida a presença, valida o tamanho, você consegue validar com uma expressão regular, e tudo isso é nativo do Rails. A ideia do Rails é você seguir convenções ao invés de você ficar configurando várias coisas. E isso é feito, na maioria das vezes, através da nomenclatura. Por exemplo, em uma view, uma tela HTML, você consegue falar que você está usando uma parte simplesmente começando o nome do arquivo com um underline. Um exemplo disso é um form, que pode ser usado em diversas telas, como eu falei, uma partial, e você não precisa nem falar que é uma partial, porque ele está com um underline antes do nome. Outra coisa também é o template com o mesmo nome da action do controller. Eu vou explicar isso mais para frente, mas, novamente, através da nomenclatura, você consegue evitar alguns passos a mais, alguns comandos a mais, algum código a mais, para desenvolver com Rails. E também, o relacionamento, ele tem um padrão de nome, por exemplo, o User ID, o Configuration ID, e isso, além de você não precisar configurar nada quando você está fazendo código relacionado a esse relacionamento, evita acontecer, por exemplo, usar o nome ID User, ID Underline User, User ID sem underline. Então, esse é o padrão do Rails, e se você seguir ele, você está certo, você não precisa configurar mais nada. O que acontece se mudar o nome? Se você mudar o nome, no próprio model você tem que passar mais um parâmetro a mais falando qual que é o nome que você tem que procurar. E o Rails, ele trabalha com a arquitetura de MVC, Model View Controller. Alguém aqui já trabalha com MVC? Ou já trabalhou? Tá. O MVC, ele tenta extrair as responsabilidades em diversas camadas, Model View Controller, e eu vou explicar um pouco como que é um fluxo básico de uma aplicação Rails. O usuário acessa uma URL, o roteamento do Rails vai falar qual é o controller responsável por essa requisição, né? Achando esse controller, o controller geralmente ele vai fazer uma consulta no banco de dados através do módulo. Então ele vai acessar o módulo busca as informações, retorna para o controller. No caso, são todos os usuários. O controller envia para a view, que é o HTML. A view vai fazer um loop, exibir todos os usuários.
E, por último, retorna essa informação para o usuário. E essa imagem eu até tirei do Rails Tutorial, que é uma das principais referências assim, para começar a aprender Rails. E isso exemplifica bastante como que é o fluxo básico de um MVC. Então, você tem o controller, que ele é responsável só simplesmente pelo fluxo do código, o usuário está logado, faz isso, o usuário não está logado, faz aquilo. O módulo é relacionado com as informações do banco de dados, e a view é relacionada com o código HTML. As associações. A associação no Rails é muito simples. Primeira coisa que precisa é criar aquela chave no banco de dados, que eu mostrei anteriormente, User ID, Configuration ID, por exemplo, e definir isso no módulo, que o módulo é responsável por essa interface com o banco de dados. Você colocando esse belongs to, comment belongs to article e o article has many comments, você já consegue usar, por exemplo, article.comments. Então, se você tem um article, você, .comments, vai listar todos os comentários relacionados a esse article. E se você está acessando um comentário, para encontrar o article associado a ele, é muito simples também. Fazendo isso, você não precisa nem usar código SQL dentro da view também, que é uma coisa que no Rails não deve acontecer. Na verdade, no Rails, a gente geralmente não usa o código HTML em nenhum lugar. A gente tenta usar as ferramentas que ele dá, que são muito completas, consegue fazer consultas muito bem complexas e de forma bem mais legível e fácil de manutenção. E o Rails, ele facilita muito se você usa o padrão RESTful, que trata, por exemplo, o usuário, o post, ou até a session, que é do login, como recursos. Então, um recurso você consegue criar, consegue editar, consegue modificar, consegue deletar. E se você seguir esse padrão, você consegue configurar menos coisa, e configurando menos coisa, você também escreve menos código, está menos propício a erros, e não deixa dúvida onde o código deve estar. O código responsável por criar, editar e deletar um usuário está no User Controller, que é o responsável por tratar dessas requisições relacionadas ao usuário. No Rails, você começa um projeto, você já tem os arquivos responsáveis para a configuração do ambiente de desenvolvimento, de produção e de teste. Ah, mas eu não falei que o Rails ele procura a convenção em cima da configuração, mas em alguns casos não tem jeito. Você tem que ter uma configuração diferente para teste, configuração diferente para desenvolvimento e produção. A diferença é mínima, mas, por exemplo, em desenvolvimento, quando eu vou mandar um e-mail, eu não vou mandar um e-mail de verdade. Eu vou abrir no navegador o e-mail que seria enviado para o usuário. Em produção, na configuração dele, fica que eu vou mandar o e-mail por determinado serviço. E em teste, eu não abro nem no navegador e também não envio e-mail. Simplesmente teste. E ele também, a configuração básica dele, padrão, você começa o projeto, ele já traz configuração para 3 bancos de dados. Banco de dados de desenvolvimento, produção e teste. E você consegue herdar também essa configuração da configuração padrão dele. Mas nada impede de desenvolvimento você usar um banco, teste usar o outro, produção usar o outro. Mas não é aconselhável, porque o ideal é você ter todos os ambientes mais próximos possíveis.
Uma coisa que eu acho muito feia, de vez em quando eu vejo, é a tela de erro 500, que é um erro que aconteceu no código, ser exibida para o usuário. Isso acontece com menos frequência do que eu gostaria de ver e está longe de ser o ideal. No Rails, a configuração padrão para ambiente de desenvolvimento não exibir essa informação. Eu já tenho uma página de erro 500 padrão, que é bem melhor do que mostrar parte do código. Bem melhor do que mostrar parte do código para o usuário, que não vai nem entender o que aconteceu, está vendo uma página, clicou lá e foi para uma outra página que não entende nada. E pode conter informação sensível, porque vai estar mostrando o código para o usuário, no ambiente de produção. E também ninguém precisa ver seu código, e nem deveria, através do navegador. Então, no Rails você consegue usar facilmente diversos serviços, que ao acontecer alguma exceção de erro 500, ele já notifica, manda por e-mail, já guarda essas informações de erro, para você também não ficar no escuro. Aconteceu um erro em produção e não foi você que viu, você precisa ser notificado que aconteceu alguma coisa inesperada. Rails, diferente de alguns outros ambientes, ele não requer nenhuma IDE e você consegue facilmente começar um projeto, modificar ele usando o terminal. Você começa um projeto, por exemplo, digitando no terminal Rails New, o nome da aplicação. Ele já cria toda a estrutura padrão. Se eu vou começar um projeto, eu já sei como que é a estrutura do projeto. Não depende de convenção de empresa, a estrutura básica é sempre a mesma, no projeto Rails. Outros comandos facilitam também o Rails Generate. Por exemplo, você consegue gerar um controller com as actions, que seriam as telas, welcome e index. Você consegue gerar um módulo dos campos e tem um modo apelão, que é o Rails Generate Scaffold, que vai gerar a rota, vai gerar o controller, vai gerar o model, vai gerar as views, e você, executando isso, você já vai conseguir criar, editar, listar, por exemplo, o article. E a apresentação lá do blog em 15 minutos acredito que foi usando isso, e agilizou bastante. É mais mágico ainda, porque tinha uma linha só. Aí hoje eu tinha uma linha que já configurava tudo. Hoje ele gera controle e as views. Na época tinha um comando que já só via o comando e por isso que era bem mágico. Assim. Outra coisa também que me incomodava bastante quando ia desenvolver, e não era no Rails, era a migração de banco de dados. Essa migração não é uma migração de um banco de dados para outro, uma coisa assim. Essa migração é uma evolução contínua do banco de dados que, quando você está trabalhando em equipe, eu quero criar um campo, outra pessoa quer criar outro, ou uma outra pessoa ainda vai começar no projeto, os bancos de dados dela, a estrutura tem que ser a mesma. E uma coisa que não é boa é você compartilhar o arquivo SQL, compartilhar esse tipo de coisa. Você não consegue colocar muitas pessoas no projeto e sincronizar esse desenvolvimento de forma legal. Então, no terminal ainda, Rails Generate Migration, você consegue gerar uma migração. Então, no repositório, eu vou ter essa migração e todo usuário que pegar esse código vai ter o banco de dados modificado, criando um campo, modificando. E aqui um exemplo de código, está criando title, body, publisher. Eu rodo essa migração e no meu banco, automaticamente, vou ter esses novos campos. Se eu mandar para o repositório, a nova pessoa pegar, ela vai executar o comando para atualizar a estrutura de banco de dados, vai ver que está faltando executar isso e vai criar esses campos
no banco do outro desenvolvedor. E quando precisa dar rollback? Simplesmente dá o comando takeDB rollback, ele volta, desfaz tudo que ele fez na migração anterior. Então, se você cria um banco de uma forma errada, precisa desfazer, o Rails é inteligente o suficiente para ver que você adicionou uma coluna, ele simplesmente vai dar o comando reverso, né? Apagar a coluna. E quando você não tem esse esquema de migração, você fazer isso na mão, na máquina de todos os desenvolvedores, você adicionou um campo errado, fez alguma coisa errada, é muito mais complicado fazer essa manutenção. Então, usando esse rollback, ele consegue desfazer o que foi feito. Facilidades da linguagem Ruby no Rails. A linguagem Ruby foi escolhida na época, ela não era popular, na verdade, provavelmente pouquíssimas pessoas conheciam. Japonês. Foi desenvolvida no Japão e se tornou pública em 95. E só ficou popular mesmo porque o Rails adotou essa linguagem. E por que ela foi escolhida? A sintaxe dela é muito limpa. Um exemplo disso, os parênteses não são obrigatórios. Então isso aqui é um método. Adcolon é um método. E esses três próximos aqui são os parâmetros dela. Então uma linguagem muito limpa, muito expressiva, com pouco código você consegue fazer muita coisa. Você tem a DSL, que é como se fosse uma linguagem específica, mas na verdade é o Ruby que está rodando. Outro exemplo disso também é aquele adcolon, que não parece um método, mas ele tem, mas ele é um método, recebe os parâmetros, e você não percebe isso. O Ruby permite monkey patching. Então, através dele, você consegue estender objetos. Um exemplo disso são as datas. Então, tem um número inteiro. Se eu digitar days.ago, eu consigo retornar um objeto datetime de 2 dias atrás. Ou 3 dias, 3 anos a partir de agora. E em outras linguagens que eu já trabalhei, isso era muito ruim, não era óbvio. Você lendo isso, você tem certeza do que está acontecendo. Então, o seu código está muito menos propício a erros. E você não precisa nem consultar a API. Você já sabe. 2 days ago, não precisa passar parâmetro, nada. É muito simples. Asset Pipeline. Os assets são basicamente os arquivos de CSS, JavaScript, e eles são muito importantes no projeto. Todo projeto web usa isso, a não ser que seja uma API. E no Rails, por padrão, você tem o SAS, que é o CSS com possibilidade de extensão, você consegue reduzir a duplicação de código. Você tem o CoffeeScript, que é um JavaScript que ele se parece um pouco com o Ruby, você usa menos código e muita gente não gosta, inclusive. O CoffeeScript ele é compilado e vira JavaScript. E o HTML, eles são processados nesse processo de Asset Pipeline. Eles são minificados e juntados. Por que isso acontece? Na web, a performance fica muito melhor quando você tem só um arquivo de JavaScript, só um arquivo de CSS para download,
do que quando você tem múltiplas requisições. O navegador não trata bem, não consegue lidar bem com essas múltiplas requisições e fica muito mais lento para abrir um site. Então, por padrão, o projeto Rails, que se ele estiver na configuração de produção, ele já minifica, já junta todos esses arquivos e cria, muda a nomenclatura dele, cria uma identificação única, e isso também facilita o cache, porque o cache vai ser baseado no nome do arquivo. Se eu mudar uma linha em qualquer um dos meus arquivos, um arquivo de JavaScript, por exemplo, vai mudar esse código, que vai estar no URL, e vai expirar o cache que é feito no browser. Então, um exemplo, ambiente de desenvolvimento, estão todos os arquivos separados, por exemplo, do JavaScript, e o ambiente de produção já foi tudo pré-compilado e já está sendo servido nesse endereço que já tem cache. Então, é tudo o máximo de otimização possível. E por que eu já não faço tudo isso no ambiente de desenvolvimento? Primeiro, que fica muito mais difícil debugar, encontrar onde está um erro, ou analisar mesmo o código quando você está desenvolvendo. Aqui o arquivo aparece do jeito que você programou, e se der erro em uma linha determinada, você consegue ir nessa linha no arquivo, e nessa versão minificada, na maioria das vezes, é uma linha só de arquivo, tenta comprimir o máximo possível, reduz o nome das variáveis, e comprimir o máximo possível. Então aqui, fazer o debug é muito mais difícil. Então, e sem contar que o processamento, você não precisa processar tanto o ambiente de desenvolvimento. Então fica bem mais rápido para gerar esses arquivos. O gerenciamento de dependência, ele é feito através do Bundler, que é uma gen. Gen é uma biblioteca do Ruby. E esse Bundler ele consegue ver todas as dependências que uma gen tem, e já faz o download. E o Genfile é o arquivo onde fica listado todas as gens, que são as bibliotecas. E você pode definir a versão para ficar fixo uma versão, você não corre risco de ter menos bugs restaurados, tem mais controle das versões. E ele é muito bom, muito melhor que o gerenciador de dependência de outras linguagens. Por exemplo, no Node, não estou falando que é melhor, mas é diferente. O Node ele baixa, se uma biblioteca se duas bibliotecas têm uma dependência em comum, no Node ele baixa 2 vezes. No Ruby ele tenta baixar só uma vez, conciliar a versão, porque às vezes uma requer uma versão, outra requer outra, e isso torna o processo mais rápido e tem menos download. Algumas gens que são muito populares no Rails. A spec, que é de teste, facilita bastante. O Device é uma gen muito popular para autenticação. Cancan é uma gen para autorização. E no Cogig, ela ajuda a parsear HTML e XML. O desenvolvedor Rails, muito provavelmente, já trabalhou com todas essas, porque são praticamente padrões para resolver esses problemas. E se você quer saber qual que é a melhor gen para resolver um problema específico, envio de e-mail, a gen mais usada para envio de e-mail, tratar a exceção, você pode entrar no Ruby Toolbox, que lá tem um ranking das gens mais usadas, mais atualizadas recentemente. E também você consegue ajuda em fóruns, grupos de discussão. E onde que essas gens ficam? Elas ficam num repositório, por padrão, por padrão não, mas a maioria delas ficam nesse repositório RubyGems, que ele hospeda de graça suas gens, e
você pode enviar a hora que você quiser, você consegue buscar nesse campo de busca e umas informações sobre esse RubyGems. Foi criado em 2009, qualquer pessoa pode publicar a qualquer hora, simplesmente dá o comando para publicar, você só tem a conta lá. Ele é open source, você consegue ver o código-fonte dele, e aqui estão as empresas que ajudam a manter isso, porque o mundo inteiro usa isso, muito frequentemente, então precisa ter uma estrutura muito boa, precisa ter muito dinheiro para manter isso, porque é de graça para a gente. Então, essas empresas, elas ajudam a manter esse repositório. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Parcial. Ele consegue extrair informações, por exemplo, você tem a listagem de usuários em um site HTML. Então, em uma estrutura básica, uma estrutura de HTML, você consegue filtrar todos esses usuários. Você baixa a página e pega o conteúdo da página em uma estrutura assim. Você baixa o HTML e, usando o Notogiri, você usa algumas ferramentas que ele te dá, você consegue extrair informações desse código HTML. Por exemplo, você consegue filtrar só os nomes dos usuários. Ou você tem um arquivo XML, você precisa... Ele tem a listagem de alguma coisa, uma informação, produtos, por exemplo. Você consegue facilmente, sabendo as tags dele, retornar só esses produtos. Uma dúvida mais? Rails é free? Rails é de graça, open source. Ele está no GitHub. GitHub é um outro repositório que ele é grátis para publicar código aberto. Se você tem uma empresa e você não quer divulgar o código e quer usar o GitHub, você também consegue, você paga uma mensalidade. E se você quiser ver o código-fonte do Rails, está aberto, disponível. Se quiser encontrar algum bug, você consegue. Se você não conseguir resolver, você cria uma issue, que é basicamente reportar o erro, falar o que está acontecendo, através do GitHub. E é muito ativo, tem muita gente ajudando. Conferência agora, né? Tem conferência aqui no Brasil, o RubyConf, acontece no final de agosto lá em São Paulo. São 2 dias. Não usa logo do Rails no seu site para o Rails ficar bravo. Tem algum benefício no Mac, ou no Windows? No Windows a performance dele é pior. Você consegue rodar em uma máquina virtual chamada Vagrant, que ele facilita você rodar um Linux, uma máquina virtual Linux dentro do Windows. Mas a performance no Linux ou no Mac é melhor do que no Windows. E aí, quem vai começar a usar Rails agora? Quem que usa Rails? Fala de sites. Tem de cabeça site que usa grande. O Rails foi criado para fazer o Basic End. Então, a ideia inicial não era fazer o Rails, era desenvolver um produto, mas desenvolvendo esse produto, o desenvolvedor dele viu que muitos dos padrões conseguiriam ser extraídos para fora do projeto. Então, foi criado o Rails. Então, o Basecamp é um dos exemplos. O Twitter foi feito com Rails. GitHub é feito com Rails. Yellow Pages. Yellow Pages. No Brasil, bom, acho que era mesmo. Tem um case brasileiro grande também que é o Hard.
Tem vários por aí. Tem Living Social também, como se fosse um Groupon. grupo, como se fosse um Groupon bem famoso dos Estados Unidos. A parte de servidores, como é que é fazer, colocar essa aplicação que você fez na web? Não é tão simples como o PHP. O PHP, basicamente, você arrasta o arquivo lá, já está funcionando. Ele precisa de uma configuração a mais. Você precisa de um servidor específico para o Rails, mas você também é um pouco mais trabalhoso e geralmente você precisa de um acesso mais completo para a máquina virtual, para você instalar essas coisas, máquina do servidor, instalar isso. Ou você pode usar serviços como o Heroku. O Heroku é muito simples, você está usando Git, você dá um push no repositório deles, ele já baixa ele já pega esse Gemfile que possui as dependências do seu projeto, Rails, Locogiri, diversas bibliotecas, já baixa, já vê a configuração que ele tem que rodar em produção e o sistema já está no ar. É muito simples, só que você paga o preço, né, que na estrutura básica dele, para ter o site do sistema ficar no ar o tempo inteiro, custa, acho que é $35 por mês por projeto. Se eu quiser subir um servidor no VPS, quais servidores tem? Tem Linode. Servidores falando de server. De aplicação mesmo. Você tá. um serviço que vai garantir isso para a gente, se quiser. Você precisa instalar, tem o Passenger. Passenger ele já instala o Nginx ou o Apache. Você escolhe. Passenger é o servidor que entende essa aplicação e passa para o Nginx ou o Apache. Funciona para os dois. Tem o Uma. Tem o Uma, você lugar do Nginx. Sim. O Nginx. Nginx. Não, tem o Unicorn. Aí tem uns servidores multithread, outros multithread, tem alguns jeitos que você tem que aplicar aplicações, tem um jeito que internamente já faz isso. Mas o que você quer? Fala como é que a gente usa na empresa. Na empresa a gente sempre usa o Heroku, porque o Heroku ele fornece toda a estrutura, você não precisa ficar se preocupando por exemplo, com a segurança, atualização do banco de dados. Se o banco de dados caiu, eles estão monitorando 24 horas por dia, eles se preocupam em recuperar a estrutura toda. E se você tiver que fazer isso, vai ser muito esforço para, por exemplo, eu sou programador, não é minha área ficar cuidando de servidor. Então, se eu quero me preocupar com o que eu sei, eu vou usar o Heroku. Se eu precisar de algo a mais, por exemplo, o Heroku já não está me atendendo, aí a solução é você criar uma estrutura sua. A indicação inicial aí. Sim. Você consegue começar um projeto para brincar de graça. Agora, ele tem se o site o sistema está, acho que é 1 hora, sem nenhum acesso, ele desliga. Quando eu vou acessar de novo, ele tem um tempo de recarregar. Então, demora cerca de 20 segundos. Depende do tamanho do projeto também. Quanto maior for o projeto, mais coisa tem que subir. Se você quer começar assim, o jeito mais fácil de colocar no ar, com certeza, é o Heroku. E você consegue começar de graça. A gente usa muito, sim, serviço, por exemplo, envio de e-mail. Pode usar o da Amazon, esses 3 lá. Configura e usa a Amazon, para precisar instalar a nossa máquina. Inicialmente, setup de projeto é de graça, tem vários serviços desses que são free, né? Aí o cliente vê que vai evoluindo, vou mandar muito e-mail, pega um serviço mais barato. Você conecta, tem serviço, você começa a dar serviço.
Quais bancos de dados são superados por Rails? Tem o Postgres, que é o mais indicado, o MySQL, o Oracle tem suporte, não sei como que está. SQL Server, Mongo, SQLite. Ele começa para usar o SQLite, mas o indicado mesmo é usar o Postgres. Um site indicado para ver os testes. Para aprender Teste. Por exemplo, você tem que, acho que você instala primeiro, antes de você escrever. Sim. No Dojo a gente faz essa prática, né, de TDD, que é Test Driven Development, a gente faz o teste e depois a gente faz o código para fazer o teste, passar. E uma das principais referências para quem está começando e quer aprender isso, Rails, já com o teste, é usar esse Rails Tutorial aqui embaixo. Ele já apresenta o desenvolvimento de uma aplicação Rails e nela já possui teste. Eu não tenho certeza se o teste é feito antes ou não, mas para começar eu acho que isso aí é uma das principais referências. Esse tutorial book é de graça, ele tem uma versão que você baixa o PDF, aí isso é pago, e ele também tem alguns vídeos que são vendidos separadamente. O Railscast também é uma dica muito bacana. Nós Rails Screencast, o Ryan Bates faz screencast do Rails há uns 5 anos. Tem muito vídeo lá. Rails Faz por semana. Ele já faz... Passando 416. Tá meio sumido aí, faz um ano que ele não posta vídeo, mas tem muita coisa, tem muito vídeo grátis. E aparentemente, se você pagar, você vai pagar uma vez só, até que ele volte, que ele está um ano já parado. Aí quando ele voltar, começa a cobrar normalmente. Mas tem episódio free nesse? Sim, tem muito episódio free. Geralmente, episódio Pro são aqueles que dão mais trabalho para coletar informação e resolver problemas muito bem mais específicos. Mas problemas gerais, para quem está começando, os episódios free já resolvem bem. Mostra o princípio que você está trabalhando, que você está usando aí. O próprio projeto, não sei. Não, mostra a introdução, explicando. Não só o que é o projeto. Tá muito menos. Hoje o projeto que eu estou trabalhando, ele é feito em Rails e ele é uma forma de você conseguir o número 0800 ou 3003 de forma muito simples. Em 10 minutos você faz o cadastro e você já vai ter esse número, você vai conseguir fazer a sua empresa operar com o número 3003 ou 0800. Ele já está sendo desenvolvido há aproximadamente 2 anos. Ele já, pela estrutura dele, já tem vários aplicativos Rails rodando. Com diversas responsabilidades. E só um deles não é hospedado no Heroku por questão de performance com a parte de atendimento, para reduzir o delay, porque os servidores do Heroku são ou nos Estados Unidos, ou acho que tem na Europa também. Então, para reduzir esse tempo de resposta, a gente optou por ter um servidor
fora do Heroku. Mas com certeza, a melhor solução é no Heroku, para a facilidade dos desenvolvedores. Por curiosidade, como é que está então isso? O outro tem um servidor específico, dedicado só para isso. Mas aqui no Brasil mesmo. Tipo, um colega? Não, é uma máquina só dele, máquina dedicada mesmo. Foi comprada por um provedor. Eu ouço falar, tem gente que fala que o Rails e o Ruby em si mesmo ele é lento comparado com outras linguagens, até teve até um box bem grande falando que o Rails não instala. Você já teve algum problema assim, de um aplicativo que começou a ter muito acesso, tiver um problema de instalar ele, fazer ele atender todas essas requisições, ou a gente tem mecanismo para lidar com isso no Rails? Esses problemas, na verdade, acontecem com qualquer linguagem e, por exemplo, até nesse projeto mesmo, quando tem muitos acessos, a gente precisou procurar outras formas de tratar essas requisições para elas serem servidas de forma mais rápida. O que mais ajudou foi, além do cache, foi porque tem uma tela que tem muito relatório, então ele faz o cache dessas informações, não fica procurando os dados toda hora. Outras funcionalidades que não precisavam ser respondidas imediatamente eram rodadas em background. Então ela não bloqueava a requisição, consequentemente fazia a requisição, receber a resposta e o que tinha para ser processado era processado depois. Se precisar fazer otimização, já está rico, né? Se precisar fazer otimização é porque está com muito acesso. Fora isso, existem outras implementações da linguagem web. Tem a JRuby, que é em Java, Sim. e o Rubius, que é uma implementação que é mais nova. Sim. Buscam performance Sim. através de uma máquina diferente. Se você quiser programar Ruby em cima da máquina virtual Java, tem o JRuby, que eu nunca usei, mas dizem que a performance é muito melhor, tem threads de verdade. Só que algumas coisas não funcionam nela, então varia do uso. O Linux os dados que os caras passam é um absurdo, mas ainda não tem assim. Isso não é simples de usar. Assim, se você vê os gráficos que os caras colocam, é outro mundo de desempenho. Mas ainda não é um negócio tão fácil. E geralmente, quando o problema é de performance, geralmente não é o código que está sendo executado em si. Às vezes é alguma implementação com banco de dados, faz busca de forma errada, e isso é fácil de resolver. Agora, para ter problema de execução de código mesmo, é muito raro. Tem que ser uma coisa excepcional, assim, você está com muito acesso, mas você já está rico, né? Então, para ter o tanto de acesso, para ter problema e não conseguir resolver com o Ruby, com Rails, você já está rico. O próprio Heroku, né? Escala horizontalmente. Você tem uma máquina, você consegue colocar 200 em paralelo. Acho que é 200 no máximo. A plataforma do Heroku 200 ou 120, não sei. Acho que é 200, me dá uns $10 mil lá por mês. Então, você multiplicar a máquina do Heroku, ele cria outra instância e elas trabalham de forma separada. Ou então você consegue criar uma instância com mais processamento e mais memória. Tem muita possibilidade. Sim, já $3.500. $3.500. Ela tem sido levada com
Você escolhe já o número na hora também. Já assina, faz o pagamento, confirma, já pode usar.